Boa noite a todos, eu sou o professor João Bertolo e vou fazer a mediação dessa segunda noite da Semana Acadêmica da Agronomia. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Cíntia. Eu vou estar com vocês na segunda palestra do dia com o professor Alfran, que será sobre tecnologia de aplicação. Nós nos vemos daqui a pouco e boa palestra para vocês. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda noite, né, da primeira semana acadêmica do curso de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Santa Helena. Para essa noite, a gente tem dois grandes palestrantes que vão trazer informações muito importantes, né, acerca da agronomia, acerca do setor agrícola. Nesse primeiro momento, já de imediato, chamo, né, para fazer a primeira apresentação o professor doutor Eduardo Leonel Botega. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Grande Dourados. Ele é mestre e doutor em engenharia agrícola na área de concentração em mecanização agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, ele é professor adjunto no curso de engenharia agrícola da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. Ele tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em agricultura de precisão, máquinas, implementos e mecanização agrícola. Professor no programa de pós-graduação em agricultura de precisão da UFSM. Realiza palestras e pesquisas na área de agricultura de precisão, trabalhando com variabilidade espacial de atributos químicos, físicos e condutividade elétrica aparente do solo, produtividade das culturas e delimitação de zonas de manejo. Então, a gente se sente muito feliz, né, por ter um professor, o professor Eduardo Botega, um grande currículo, e vai nos trazer informações importantes acerca da agricultura de precisão, né, tema muito atual e com certeza muito próspero nessa área agrícola. Professor Botega, fique à vontade, né, tenha a palavra e qualquer coisa estamos à disposição. Certo. Bom, boa noite a todos, boa noite, Gilvan. Pega a Cíntia, né, para fazer a mediação da segunda palestra dessa noite. Olá, boa noite novamente a todos vocês que estão participando, né, nessa segunda noite da primeira semana acadêmica do curso de Agronomia da UTFPR Campus Santa Helena. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a brilhante palestra que nós tivemos agora com o professor Eduardo Botega e também parabenizar todos os estudantes, os profissionais que estão participando aí efetivamente do nosso chat, mandando perguntas. É um sinal que todos nós, né, estamos aproveitando ao máximo esse evento. E para brilhantar ainda mais essa noite, eu gostaria de convidar, né, o professor Alfran. Ele vai ministrar uma palestra para nós sobre tecnologia de aplicação. O professor Alfran Telecheia Martini, ele é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal do Pampa, no ano de 2011. Ele é mestre em fitossanidade pela Universidade Federal de Pelotas, no ano de 2014. Doutor em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria, no ano de 2017. E atualmente ele é professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. É coordenador em aviação agrícola e possui experiência na área de instrumentação agrícola, energização rural, mecanização agrícola, máquinas e implementos agrícolas, tecnologia de aplicação, aviação agrícola, pulverização terrestre e inspeção técnica de pulverizadores agrícolas. Então, pessoal, aproveita aí a oportunidade que nós temos agora. E, em nome da comissão organizadora, professor Alfran, nós agradecemos, né, por aceitar esse convite, por estar aqui conosco hoje. E a palavra, então, é com você. Bom, boa noite, pessoal. O áudio está saindo bem aí, Cíntia? Tudo certo com o áudio? Sim, professor, está ok o áudio. Ok, então tá bem. Uma boa noite a todos, é um imenso prazer que estou aqui para falar um pouco sobre essa importante área, né? Agradeço ao convite que recebi e vou tentar aqui dividir com vocês um pouquinho desse conhecimento, né, absorvido ao longo do tempo, e falar que
essa área que nós vamos abordar hoje, né, os avanços tecnológicos e a eficiência nas pulverizações terrestres, é um tema de suma importância e carece de mão de obra. Então, agradeço o convite mais uma vez ao Gilvan, né, meu colega aí durante a pós-graduação em Santa Maria, e aos demais organizadores desse evento. Eu vejo que o evento, né, essa primeira semana acadêmica do curso de agronomia da UTF-PR do campus Santa Helena, que traz como tema a diversidade, a mudança de práticas, né, buscando essa questão dos desafios, dos novos desafios, de pensar a agronomia, a sociedade, o meio ambiente, a questão contemporânea, é algo muito importante, porque esse é um tema que causa muita discussão, né, muitas vezes por pessoas que desconhecem o quanto a gente trabalha para poder ter uma aplicação de forma eficiente, de forma que a gente tenha precisão nas pulverizações. Muitas vezes as pessoas não conhecem e acabam debatendo, né, criticando a nossa atividade. Isso, infelizmente, a gente vê que são pessoas que não estão no campo, né. Eu lembro de uma fala uma vez do professor Aldo Meroto, da URGS, que ele comentava o seguinte, que quem critica o campo, quem critica as atividades de um produtor rural, do setor agrícola, é porque não sabe o que se passa no campo, né? E aí eu lembro no evento, ele ainda comentou o seguinte, eu convido vocês que estão na cidade criticando essas pessoas, que vão para a lavoura e ajudem essas pessoas a carpir uma horta, a carpir um quadro de área cultivada. Então, vem bem ao encontro daquilo que a gente vai abordar hoje, que são esses avanços tecnológicos, e em cima disso aí, né, esses avanços, eu vejo a importância do conhecimento da área, isso que o professor Botega já apresentou, né, parabenizo ele pela apresentação, da qualidade do uso da tecnologia para o nosso meio rural. Só que o avanço, pessoal, a gente não pode se prender à utilização do smartphone, de um tablet ou de sensores. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ir para o campo, tem que colocar os pés no chão e trabalhar. Né? Se vocês acham que vocês vão se formar e vão trabalhar no escritório, comandando tudo a longa distância, vocês estão errados. Então, esse é o primeiro passo para tudo errado. Tá? Então, vocês têm que aprender, e quem tiver o dom, né, e conseguir encontrar dentro desses avanços aquilo para se especializar e buscar o seu futuro profissional, eu acho que, independente da área, tá? Independente da área, eu acho que é um bom caminho. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas eficiências aí, né, ou das deficiências das pulverizações terrestres. Bom, vou começar um pouquinho com a história, né, para a gente poder fazer um apanhado geral desde o início aí das pulverizações, e para nós chegarmos hoje no que nós temos de tecnologia, certo? Bom, então, dentro da nossa história aí, a pulverização em si, ela vem sendo utilizada há muito tempo. Vejam essa imagem da esquerda, acima aqui, a primeira polvilhadora desenvolvida aqui no Brasil, nacional, né? Então, foi desenvolvida em 1948, vejam que tempo já faz, por Sunji Nishimura, né, o fundador das máquinas agrícolas JAC, como vocês sabem, conhecem essa empresa, e esse foi o marco do nascimento das máquinas agrícolas JAC. Vejam, como é que era feito, né, como é que se realizava as pulverizações antigamente, né, e o que nós temos hoje. Eu acredito que muitos acompanhem, né, esse avanço tecnológico. Eu tentei fazer um compilado geral para abordar aqui nesses 40, 45 minutos, e eu vou tentar me policiar aqui, porque eu acabo falando bastante sobre o tema. É um tema que eu tenho muito interesse, gosto, e quero instigar vocês também a terem esse interesse, porque a gente precisa de pessoas nessa área no campo, as pessoas que estejam realmente a fim de colocar o pé no barro, de ir lá e trabalhar, de errar agora, durante a graduação, para poder acertar no futuro, né? Eu sempre digo que o momento de vocês errarem é agora, dentro da graduação, porque lá fora, depois, a atividade cobra bastante. Bom, então aqui é um marco histórico, né, dentro do nosso país, o desenvolvimento dessa polvilhadora em 1948, a qual deu, como eu comentei a vocês, o marco zero, né, o nascimento das máquinas agrícolas já. Então, diferente das polvilhadoras que eram importadas na época, internacionais, essa já foi desenvolvida para ser utilizada na parte das costas, né, não frontal, né, na parte posterior, e tinha como diferencial o acionamento duplo dessa alavanca, tanto ao subir quanto ao baixar a alavanca, acionava para fazer esse polvilhamento, certo? Então, esse era um dos principais diferenciais. Bom, as coisas evoluíram, né? Chegamos na pulverização
líquida, e aí vocês me digam, ou pensem aí a respeito dessa imagem, depois a gente pode discutir um pouquinho, o que tem de errado nessa figura aí, nestas figuras. Será que tem algum problema aí? Pessoal, isso aqui está tudo errado. Tá? E a gente não pode dar desculpa de que lá no campo não tem informação. Tem informação e vocês, como futuros engenheiros agrônomos, e os engenheiros agrônomos que estão aqui me escutando, têm a obrigação de levar essa informação para o produtor rural. Tá? A primeira coisa é a utilização de EPI, né? Não tem como não utilizar EPI nesse meio, onde a gente faz a pulverização de agroquímicos, ou agrotóxicos, enfim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, lá em 1958, a Jacto também, né, desenvolveu o primeiro pulverizador postal para a pulverização de produtos líquidos, né? Depois evoluiu, né? Aqueles primeiros pulverizadores eram semelhantes a esse daqui da imagem superior, né, eram metálicos. Mais tarde, em 1966, surge aí os pulverizadores com reservatórios em plástico. Muito bem, aí nós começamos a evoluir, né? Porém, olhem essa imagem, talvez não seja do conhecimento de muitos, porque o foco principal é a região do Paraná, né? O evento a região está sendo realizado no Paraná, mas eu tenho certeza que tem pessoas de todo o Brasil, e quem é da nossa região aqui da produção de arroz irrigado vai, se não viu, como eu, né, não cheguei a trabalhar com esse sistema, soube da história. Então, aqui era uma tecnologia, né, como nós temos hoje sensores, como o professor Eduardo muito bem comentou, lá o WeedSeeker, por exemplo, que a gente vai falar depois, essa aqui era a tecnologia pessoal dos anos 70 da lavoura de arroz irrigado. Bom, mas e aí como é que eu ia regular um equipamento desses aí? Pois é, os problemas que nós temos hoje com o avanço da tecnologia, sensores, enfim, atuadores e o conhecimento de softwares, as pessoas tinham nessa época, lá nos anos 70. Tá? Então, o gotejamento, ou pinga-pinga, né, o chamado herbicida Ordran, era utilizado aí na cultura de arroz irrigado para controle, principalmente de plantas daninhas chamadas aí folhas estreitas. É utilizado hoje? Não, as coisas evoluíram, né? Imaginem a contaminação que se tinha nessa época, inclusive das pessoas que trabalhavam nas áreas, porque esse produto ficava ali realmente pingando, gotejando na entrada da água que ia ser utilizada para a irrigação das culturas. Vejam, aqui estamos falando dos anos 70, né? 70, 80. Porém, nas áreas de arroz irrigado, onde se tem curvas de nível, onde faz irrigação por inundação. Bom, as coisas, como surgiram lá na irrigação, na utilização das áreas irrigadas por inundação, também evoluíram nas áreas utilizadas ou destinadas para cultivo de culturas aí de sequeiro, por exemplo, soja. Olha, nos anos 70, né, o desenvolvimento aí dos pulverizadores, que até então eram acoplados de uma forma mais simples do que nós temos hoje, obviamente, mas essa era a tecnologia que nós tínhamos antigamente, né? Então, com certeza, eu não vi essa tecnologia pessoalmente, né? Vocês, a maioria não viram, né? Isso aqui é da geração dos nossos pais e nossos avós, certo? Então, essa era a tecnologia que nós tínhamos nos anos 70. Né? Então, acoplavam esse tipo de equipamento, os pulverizadores, geralmente com a barra frontal ao trator, né? Aqui está a bomba acoplada à tomada de potência, TDP, certo? E essa era a tecnologia que se tinha nos anos 70. Nessa época ainda, falando especificamente da produção de soja, onde se tinha um preparo convencional do solo, que a gente sabe que mesmo lá no início dos anos 70, no Paraná, inclusive, começou aí o desenvolvimento do sistema plantio direto, enfim, algo que por muitos anos foi estudado e consolidou-se mais aos anos 90, certo? Aqui nós temos a aplicação do herbicida chamado trifluralina, né, em soja em pré-plantio incorporado. Bom, mas o que é pré-plantio incorporado? Esse é um herbicida pré-emergente, pessoal. Então, a gente tem que fazer com que a aplicação seja realizada antes da planta daninha emergir, né? Antes dela germinar e emergir ao solo. Bom, as pesquisas da época mostravam que as maiores eficiências que se tinha aí era a pulverização desse herbicida e a incorporação do solo, incorporação ao solo desse herbicida no máximo 4 horas depois da sua aplicação. Mas a pesquisa também mostrava o quê? Mostrava que a maior eficiência para o controle, ou para evitar que essas plantas daninhas emergissem no solo, para o controle das plantas daninhas, era a aplicação e incorporação de forma imediata. Então, aí está. Aí está um exemplo, né? Um trator
provavelmente 55X da massa e equipado com pulverizador da Jacto e uma grade, né, uma grade niveladora acoplada aos 3 pontos do trator para incorporar esse herbicida. Bom, temos isso hoje? Não, isso não se utiliza. Né? Não temos mais essa utilização, ou muito pouco a questão da aplicação e incorporação ao solo. Por quê? Porque as técnicas evoluíram. Né? A questão do preparo dos solos, principalmente em áreas dobradas, né, cultivo de sequeiro, se diminuiu praticamente em 100%, né, muito pouco se prepara solo hoje, diferente da cultura do arroz irrigado, que precisa. Então, essa é uma técnica que muito pouco se utiliza, e esse é um equipamento que quem tem utiliza mais para a questão histórica. Né, ao longo da jornada, as coisas foram evoluindo, né, aqui nós temos um turboatomizador. Esse turboatomizador, principalmente para aplicação de inseticida e fungicida, né? Não tanto utilizado para herbicida, por quê? Vocês podem observar o problema que nós temos aqui, certo? Então, vocês vão encontrar isso aqui, no dia que vocês se formarem, saírem para o campo, tem muito equipamento sendo utilizado, mais especificamente em culturas herbáceas, né? Citros, produção em larga escala aqui em Vacaria, na produção de maçã também, utilizado o tipo de pulverizadores, né, o turbo atomizadores, aonde a característica dele é a produção de gotas finas. Só que gotas finas, a gente sabe que existe um potencial risco de deriva muito grande. Então, era mais utilizado para a aplicação de inseticidas e fungicidas, que embora tenha um dano, né, essa deriva está se perdendo para um outro local, e obviamente está gerando a contaminação, isso a gente não quer e não pode deixar acontecer, isso como técnicos ou engenheiros agrônomos, temos que ter esse cuidado para não acontecer esse problema. Mas aqui, a aplicação de inseticida e fungicida, menos aí, né, a questão de herbicidas, porque é um problema maior ainda se ocorrer uma deriva, tá? Como eu comentei lá nas polvilhadoras, também existiam polvilhadoras tratorizadas, que era um equipamento muito semelhante a esse turboatomizador. Bom, aí as coisas evoluíram, vejam aqui o Hatsuta, esse é um equipamento da década aí de 60, mais especificamente de 1964, começou essa fábrica a operar. Vejam esse tanque, né, um reservatório de cauda pequeno, aproximadamente aí 400 litros, né, mais especificamente 420 litros, o qual era produzido aí em fibra de carbono. Aí qual era o problema que se encontrava ao longo do tempo de utilização desse equipamento? Que a fibra de carbono, ela começava a se desintegrar no interior do tanque, talvez por reações químicas dos produtos utilizados, e acabava obstruindo o sistema de fluxo, o sistema hidráulico, né? Tanto filtros, as mangueiras, encanamentos e as pontas de pulverização. Então, é um problema, tá? E digo para vocês que em determinadas regiões aqui do Rio Grande do Sul, onde é mais a área que eu conheço, obviamente, é utilizado, tá? Vamos condenar esse equipamento de forma alguma, porque ele cumpre com o objetivo dele. Pode não ter uma telemetria, pode não ter sensores, pode não ter um pré-mistura, né? Mas ele cumpre a função de pulverizar. E aí o fato de eu ter um equipamento desse tipo, né, da década de 60, não quer dizer que não tenha qualidade na aplicação. O que eu tenho que ter aqui é cuidado para evitar vazamentos, evitar perdas desnecessárias, né, perdas por falta de pressão no sistema hidráulico, perda por vazamento, como eu já comentei, pontos inadequados. Mas é um equipamento que ainda em algumas regiões é utilizado. Aqui na década de 70, meados de 70, aí, alguns equipamentos da Jacto, né? Vocês podem observar aqui que esses dois superiores acoplados aos 3 pontos do trator. Esse equipamento aqui, o PJ600, ainda a gente encontra nas áreas agrícolas aqui do Rio Grande do Sul. Acredito que no Paraná também, tá? Foi bastante comercializado, ainda tem alguns modelos em uso. E é aquilo que eu digo, pessoal, não é porque eu tenho equipamento mais antigo que eu não vou ter eficiência. Não. Eu posso ter eficiência na minha atividade desde que o meu equipamento esteja, de fato, regulado e calibrado adequadamente, certo? E mais abaixo aqui o BJ2000, o rodado Cross, né? O rodado mais utilizado aí nas áreas de sequeiro, não muito nas nossas áreas aqui da produção de arroz, tá? Então, aqui algumas imagens dos equipamentos da Jacto. Aqui já mais recente, tá? E todas as imagens que eu trago aqui, pessoal, que não tem fonte, é imagem minha, certo? Mas de forma alguma eu estou fazendo propaganda. Eu quero ilustrar para vocês poderem entender aí o que nós temos hoje no nosso mercado, o que nós tivemos, né, sendo utilizado nas nossas áreas agrícolas. Vejam, diferentemente do que eu comentei no slide anterior, aqui é um rodado tandem. Mas por que tem 2 rodas a cada lado? Porque aqui no Rio Grande do Sul, e como algumas regiões de Santa Catarina, a gente cultiva arroz, né?
E esse arroz, na maior parte, é irrigada por inundação. E na maior parte ainda, essas áreas não são sistematizadas, ou seja, precisa se fazer o nivelamento desse solo com curvas de nível, né? Então, tem um nível laser, ou a olho, enfim, ou o sistema RTK, hoje utilizado para fazer as curvas de nível, ou marachas, ou taipas, como se conhece por aí. E esse aqui, esse tandem, né, esse rodado faz com que atenue, né, reduza o problema do impacto do equipamento ao passar essas marachas, né? Equipamento mais novo, obviamente, mistura aqui, fluxômetro, válvulas para o controle de seções, enfim, mas para poder mostrar a diferença para vocês. Tá? Lá em 1987, se vocês acham que pulverizadores autopropelidos são um equipamento novo, vocês estão enganados. Aí está o primeiro pulverizador autopropelido, né, o automotriz do Brasil, em 1987. Vejam que faz algum tempo já, né? Então, esse foi o equipamento desenvolvido, né, de forma comercial por uma empresa, mas nesse período também, em 1990, mais precisamente, quando alavancou-se a utilização do sistema de plantio direto, o que vocês imaginam que acabou sobrando nas áreas de cultivo? Tratores, né, máquinas. Então, aquela sobra, né, como começou a se utilizar menor número de máquinas por área, aqueles tratores que se tinha nas propriedades acabaram sendo transformados aí em pulverizadores autopropelidos. Aqui tem uma imagem de um colega meu, que me disponibilizou essa semana para mostrar, né? Geralmente, o que acontecia? Pegava um trator, esse aqui é um Ford 6600 ou 6610, o modelo dele, onde se retirava a maior parte desse trator, deixava só motor, né, transmissão, enfim, e acoplava-se a ele um tanque aqui, um Columbia da Jaco, tá? Uma cabine e barras frontais, normalmente frontais. Normalmente, esses equipamentos que eram produzidos em cima de máquinas já existentes, ou seja, mais artesanal, vamos dizer assim, eram com barras frontais. As coisas evoluíram, os problemas foram surgindo, e aí a gente tem que, no meio do campo, acabar achando meios, né? Então, cortina de correntes, aí até muito tempo a gente discutia, aí, eu e o Gilvan, aqui em Santa Maria, durante o doutorado, né? Nós fomos orientados do mesmo professor, o professor José Fernando Chilosser, aqui no Agrotec, e a gente discutia a questão da utilização de pingentes, enfim, cortinas de corrente, para fazer com que as gotas penetrassem no dossel foliar, tá? Hoje nós temos equipamentos que têm uma cobertura maior, sim, tem tecnologia melhor, né? Mas muitas vezes a gente tem que recorrer ao tradicional, e essa utilização de cortinas de corrente não é um problema, ela realmente ajuda para fazer com que as gotas penetrem no dossel foliar e tenha uma cobertura melhor. E aí, pessoal, a gente chega no que nós temos de mais novo hoje, né? E eu não estou fazendo propaganda aqui da Star, eu peguei algumas imagens, porque nesse equipamento, né, o Imperador 3.0, eu posso fazer 3 atividades com um equipamento só. Veja, eu tenho a realização da pulverização, né? Aqui estão as barras da pulverização, nessa imagem de baixo está sendo realizada a pulverização, a distribuição centrífuga, porque lá está o distribuidor centrífugo, e ainda posso realizar a semeadura pneumática, que é o que está sendo feito aqui nessa imagem superior. Ah, mas o que eu estou semeando aqui? Bueno, o que se vê é uma cultura da soja, já próxima à sua maturação, eu posso estar semeando azeite, por exemplo. Não sei, essa imagem não é minha, mas trago para poder compartilhar. Então, veja, aquilo que nós evoluímos, né, todo aquele tempo que nós evoluímos, desde lá da polvilhadora produzida primeira polvilhadora pela Jacto, até nós chegarmos aqui nesses pulverizadores autopropelidos, tem muito estudo e muita quebra de cabeça, né, para nós chegarmos a esse nível. E aqui eu quero trazer para vocês que vocês precisam continuar com isso aqui. Quem tiver interesse nessa área, eu digo, tem uma gama, uma janela que precisa de profissionais no campo e vocês serão bem recompensados. Bom, aí as coisas começam a se tornarem eletrônicas, né? O nosso dia a dia hoje é praticamente todo eletrônico. Então, nós temos avanços tecnológicos. Aí, o avanço tecnológico, a utilização da isobus, né, a interconectividade de máquinas, pode ser utilizado para conectar trator e implemento, por exemplo, aqui um pulverizador. Aí essa isobus, né, esse terminal isobus estará ligado a um tablet, um telefone, um computador, lá no interior da cabine, que pode ser também monitorado a longa distância, mas o qual eu vou fazer com que todo esse equipamento se ajuste conforme a minha velocidade de deslocamento. Olha que interessante, né? Bonito isso aí. Bom, e toda essa informação pode ser colocada, né, armazenada na nuvem, e eu obter essa informação da minha atividade depois, né? Então, hoje nós chegamos aqui à famosa PWM, né, que é nada mais que um solenoide, certo? Um solenoide
que ele modula a largura ou a frequência aí dos pulsos para poder realizar a pulverização conforme a minha velocidade de deslocamento. Se eu tenho algumas imagens para mostrar para vocês, então, na bordadura da lavoura, uma parte da barra vai fazer com que a velocidade seja maior por estar pulverizando em curva, e outra menor. Então, essa PWM consegue compensar essa diferença de velocidade. Tá? Então, mas para nós chegarmos lá, a gente tem vários pontos aí para discutir. Por exemplo, a questão dentro desses avanços, aí o circuito da pulverização utilizando uma válvula elétrica reguladora, tá? Então, nós utilizamos aqui fluxômetros. Esse fluxômetro, ele vai estar adequando o volume de aplicação conforme a velocidade do deslocamento do meu equipamento, né? E com válvula reguladora, eu posso utilizar sensores de roda ou determinação por um radar, né? Que eu vou mostrar para vocês algumas imagens que já estão sendo utilizadas aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, tá? Então, utilizando o fluxômetro para adequar a velocidade com o volume pré-programado no computador de bordo, lá no controlador do pulverizador. Isso utilizando válvula elétrica reguladora, ou utilização da PWM, como eu comentei. Então, conforme o meu equipamento se desloca mais rápido ou mais lento, essa PWM, ela faz com que a bomba de pressurização do meu pulverizador tenha mais rotação ou menos rotação e adeque, junto ao fluxômetro, aquilo que eu quero realmente pulverizar, o volume que eu quero pulverizar por hectare, né? E aí eu tenho um controle manual ou automático das ações. Veja, isso aqui é utilizado ainda sim, mas nós já estamos com uma tecnologia um pouco mais avançada. Vejam que as coisas vêm evoluindo. Aonde que nós vamos chegar? No controle bico a bico, né, desenvolvido pela Jacto, por outras tantas empresas, para adequar a vazão. E é importante que vocês tenham em mente essa diferença, que é vazão e volume, né? Vazão é a quantidade por tempo, né? Litros por minuto, por exemplo, e volume é a quantidade por unidade de área, litros por hectare, tá? Além disso, outros avanços, como eu comentei, aquele controle de seção, ou bico a bico, é para o quê? Para reduzir o transpasse da pulverização, né? Vejam, quando tem uma seção, tem um pulverizador com 4 seções, por exemplo, no momento em que a seção 1 se aproximou da área já pulverizada, ela automaticamente é cortada essa pulverização. Tá? Por quê? Para reduzir as perdas, reduzir o transpasse, que além de gerar perdas para o produtor, pode gerar uma fitotoxicidade para a cultura. Além disso, nós temos o controle bico a bico. Eu tenho vários exemplos, né? Aqui eu trago um exemplo da AgroLine, aí, vocês podem encontrar. E nós temos aqui um equipamento que nada mais é que uma PWM, que ela trabalha com diferente frequência de operação, ela vai abrir e fechar a pulverização em milissegundos, tá? Vai depender do teu equipamento, pode trabalhar com a frequência de 10 Hz a 50 Hz, ou seja, 10 Hz ela abre e fecha 10 vezes por segundo, 50 Hz, 50 vezes por segundo, para realizar a pulverização. Aqui o exemplo da Jacto, tá? Eu não estou fazendo propaganda, mas quero mostrar para vocês os diferentes equipamentos que nós temos. Então, olhem esse exemplo aqui que eu trouxe, foi adaptado da Jacto, né, e da Agrianual, em 2014, viu? Com os gastos, né, com esses defensivos devido à sobreposição da pulverização em hectare por ano, né? Então, o custo defensivo lá em 2014 seria R$ 665 o hectare por ano para a safra da soja e milho. Hoje provavelmente seja diferente. Então, eu peguei esse exemplo e adaptei. Vejam aqui, o controle manual, qual era o gasto defensivos devido à sobreposição. Então, dependendo do sistema aqui, controle manual, R$ 93.100 para 1.000 hectares por ano. Um controle de seção, 53.200. E o bico a bico, na média, 32.000 para cada 1.000 hectares por ano. Vejam a redução aqui do controle manual, que era o que nós tínhamos antigamente, para que nós temos hoje, em torno de R$ 60.000. Será que paga o investimento ou não? Então, eu quero que vocês pensem nisso aí. Realmente é algo que a gente tem que levar em consideração, tem que pensar, porque é um investimento, sim, é um investimento, mas dependendo da sua área cultivada, pode ser que ele se pague no primeiro ano de cultivo, né? Tá aqui mesmo exemplo lá no sistema Optimus, que é da Jacto, comparando o controle manual de 4 sessões, né, para tu abrir e fechar cada sessão manualmente. Vamos supor um exemplo de transpasse numa área de 5 hectares. Controle automático de 4 sessões, quer dizer que
Aí a abertura e fechamento de sessões já não é mais manual, e sim de forma elétrica ou eletrônica, certo? Uma redução de 65% na sobreposição. 6 sessões, ou seja, mesmo tamanho de barra dividido em 6 sessões diferentes, uma redução de 76% na sobreposição. Já o bico a bico, ou seja, onde cada bico, né, o bico é composto pela ponta, pela capa, pelo filtro, onde cada bico tem um solenoide, e esse solenoide vai atuar independentemente dos demais, tem uma redução de 96% da sobreposição. Então, é bastante, tudo, é bastante, claro que é um investimento, né, que a gente pode acoplar a qualquer equipamento, mas, dependendo da área, o que você investir nesse equipamento, talvez na própria safra, naquele próprio ano citário. Então, nós temos redução no consumo de agroquímicos, redução na sobreposição e um menor impacto ambiental nas suas áreas de cultivo. Tá? Então, vejam aqui, ó, nós saímos daqui, onde nós tínhamos somente uma ponta, né, de pulverização, certo? Aí evoluímos para o corpo múltiplo aí de 2, 3, 4, 5 pontas que eu posso utilizar conforme for a aplicação, se é um herbicida sistêmico, se é um herbicida pré-emergente, pós-emergente, ação total ou não, né, de forma manual, e o que nós temos hoje aqui, o multibico, de forma eletrônica ou forma elétrica, o qual ele troca as pontas para manter o seu volume de aplicação previamente setado no computador, a pressão, enfim, tamanho de gota, conforme a tua velocidade. Tá? Então, aqui a gente não faz a substituição manual, sim totalmente eletrônica. Então, nós saímos daqui e chegamos aqui, certo? Ainda, falando nessa questão das trocas de pontas, sistemas elétricos automáticos, tem aqui um exemplo da Raven Precision, onde faz a comparação utilizando esse Hawkeye, que é um sistema deles desenvolvido para compensar a pulverização em curva. Muitas vezes, já escutei vários produtores dizerem assim, não, eu vou fazer a pulverização em curva porque meu sistema permite. Muito bem, perfeito. Mas se tu não tiver um controle da vazão, né, bico a bico, por exemplo, o que vai acontecer? Nós teremos um menor volume na parte externa da barra, porque, obviamente, isso aqui funciona como um diferencial, né? Nós teremos velocidades de deslocamento diferentes, que nós teremos a maior velocidade e aqui uma menor velocidade, consequentemente, o volume de aplicação não será o mesmo. Então, aqui está o exemplo da Raven Precision para utilizar esse sistema da Hawkeye para uniformizar o volume de aplicação, né? Porque no momento que eu vou fazer uma cabeceira de uma área, eu vou trabalhar em curva, a velocidade dessa ponta da barra aqui para essa ponta da barra é totalmente diferente. Tá? Então, aqui um exemplo, aqui o outro da Winnet, a qual opera utilizando sistema binário, veja, aí a gente começa a falar da eletrônica já lá no cerne da coisa, né? Dentro do cérebro da eletrônica. Por quê? Por que eu estou falando em código binário? Mas que diabo é isso aqui? Pessoal, isso aqui é instrumentação agrícola, instrumentação eletrônica. Quem for para o campo hoje tem que conhecer, e quem tiver o dom de aprender e trabalhar isso aqui, vocês vão se dar muito bem, tá? Mas por que código binário? Porque ele vai abrir ou fechar a pulverização conforme a velocidade de deslocamento, e de forma independente para cada bico, né? E a ponta vai trabalhar conforme a pressão adequada daquela forma pré-setada. Então, isso aqui é um solenoide, uma PWM, que vai trabalhar com pulsos diferentes para diminuir ou aumentar a vazão, o que, consequentemente, vai alterar o volume de aplicação. Certo? Então, eu posso fechar automaticamente, totalmente, uma ponta e posso deixar 100% da pulverização conforme o deslocamento dele, conforme a sua velocidade. Por quê? A velocidade da barra aqui é maior do que lá. Tá? Isso aqui é eletrônico, pessoal. Ah, o que nós temos mais? Temos sensores de barra? Sim, sensores da KS, por exemplo, né? Então, tem um sensor físico para fazer com que a barra se mantenha na altura recomendada da cultura ou do solo, né? Sensores ópticos, tá? Então, tem uma gama de sensores muito grande hoje disponíveis no mercado, aqui também para regular a altura da barra. O que nós temos com relação ao balizamento? Isso aqui, não vou dizer que seja realizada ainda a pulverização de forma a tração animal, né? Mas dependendo da região é o sistema que se tem. Mas nós saímos daqui desse tipo de pulverização, onde o balizamento se dava pela pessoa que segurava a corda, puxava os animais, né? Aqui a foto do Dirceu Gassin, um pesquisador renomado, que nos deixou muitos legados aí, né? Evoluímos, chegamos à pulverização, balizamento da pulverização, utilizando aí marcadores de espuma, vejam na imagem aqui, onde se utilizava uma espuma que ia demarcando a pulverização,
evoluímos mais um pouco, chegamos no sistema de GPS, né, o sistema de posicionamento global com sinal diferencial, surgiu aqui na pulverização terrestre, depois evoluiu para a pulverização aérea. Evoluímos para um display, né, interno, saímos das barras de luzes aqui para um display interno com piloto automático. Esse piloto automático, né, mais RTK, onde tem uma precisão centimétrica do seu deslocamento, pode ser elétrico, pode ser hidráulico. E aí o que nós temos de mais novo, piloto automático por câmera da Raven Precision. Tá? Imagem publicada este mês na Cultivar Máquinas, né, um artigo escrito pelo professor Fernando Schlosser, meu orientador do Gilvan, que testaram esse equipamento aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, vocês podem me perguntar, tá, mas essas tecnologias vão chegar quando aqui? Pessoal, vai demorar, mas a alguns lugares já está chegando. Ou melhor dizendo, já demorou, porque essas pesquisas elas existem há mais de 10 anos, né? 15 anos fora do Brasil, mas estão chegando hoje no Brasil. Para quê? Para reduzir os problemas de perdas. Mas reduzir as perdas, será que impacta muito grande na minha produção, no lucro do produtor, aquilo que ele vai colocar no bolso do produto? Pensem, pessoal, é o seguinte, hoje de manhã eu estava procurando o preço pago pela soja no Paraná, R$ 125 o saco da soja de 60 quilos. Tá? Tá variando aí, 120, 125, 126. Bueno, se a minha perda por amassamento pelo deslocamento do meu pulverizador eu perder 2 sacos por hectare, eu estou perdendo R$250 por hectare só de amassamento. Tá? Então, essas tecnologias estão vindo justamente para reduzir essas perdas. Certo? Como é que eu consigo reduzir as perdas ainda mais? Aqui tem um exemplo do sistema Unitrack da Jacto também, aonde as pesquisas apontam uma redução de 40% nas perdas por amassamento, simplesmente por fazer com que as rodas traseiras do equipamento, tá, seja coordenada com as rodas dianteiras. Aqui nós temos o trajeto em vermelho do pneu dianteiro e em azul do pneu traseiro. Vocês podem ver que tem a perda por amassamento maior do que aqui. Certo? Então, aí dados das pesquisas da Jacto, uma redução de até 40%. Bom, mas aí as coisas foram evoluindo, né, e cada vez evoluindo mais, nós temos mais avanço tecnológico, né? Aquilo que foi desenvolvido para aplicação aérea, e eu sou um aficionado pela aplicação aérea, aviação agrícola, para mim é uma paixão que eu tenho, gosto, estudo, aprendi muito, tenho pessoas aí que são meus mentores, né, o Dr. Eugênio Schroeder é um, o professor Walter Muller é outro, né, nessa área, pessoas que eu sigo tenho maior carinho e respeito, porque pessoas com quem eu aprendi muito e aprendo diariamente nessa área da tecnologia de aplicação. Então, isso aqui surgiu, o pessoal na aplicação aérea e chegou na pulverização terrestre, tanto de barra quanto pulverização utilizada aí para plantas, né? Canhões, por exemplo, turboatomizadores, certo? Ou ainda o turbotrator, que também surgiu na aplicação aérea, aí, os turboatomizadores ou atomizadores, desenvolvido lá pelo Marcos Vilela, do Centro Brasileiro de Bioaeronáutica, também desenvolveu o turbotrator, ou seja, um atomizador utilizado para pulverizadores. Isso tudo para nós buscarmos a melhor eficiência, certo? Vejam aí o lançamento da Jacto, recente, né? Já tinha a utilização do sistema Vortex, agora a Jacto inovou em vários meios, né? E aí inovou também agora, recentemente, a utilização do Eletrovórtex, ou seja, a utilização do Vortex, mais o sistema eletrostático, o qual carrega as gotas com energia, ou seja, uma alta tensão a baixa corrente, trabalha em 5, 7 mil volts e 250, 300 microamperes. Tá? Por quê? Porque essas gotas absorvem essa carga elétrica e a planta que está ali no solo acaba sendo a ferramenta que faz com que a cobertura seja melhor. Tá? Tem alguns prós, alguns contras, tem, como tudo na vida, né? O vórtice mesmo, ele não pode ser utilizado em solo desnudo, porque vai ocasionar maior perda por deriva, né? O turbilhonamento de ar que causa ali. Por quê? Porque aqui a gente está falando na velocidade de ar em torno de 100, 110 km por hora. É bastante, né? Porém, a questão do eletrostático, ele te permite utilizar o pulverizador em áreas ou em condições climáticas mais críticas, principalmente quando eu tenho umidade relativa mais baixa do que aquela que é ideal. Por quê? Porque o sistema vai conseguir carregar essas gotas e essas gotas serão atraídas para a cultura. E aí nós vamos evoluindo ainda mais, né? Vejam aqui são LEDs para identificação da aplicação noturna. Mas será que só isso que existe? Negativo. Aí está o exemplo que o professor Eduardo comentou, o WeedSeeker é um dos primeiros sensores que a gente viu falar aqui no Brasil. É um sensor óptico, tá? É utilizado tanto para aplicação em solo
sem cobertura, que nas pesquisas eles comentam como verde e marrom, ou para pulverização de plantas daninhas já em culturas implementadas, que é o chamado verde e verde. Tá? Aqui um outro exemplo, o Weeder, o qual ele foi desenvolvido primeiramente com sensor, utilização de um laser de coloração vermelha, hoje de coloração azul, porque a pesquisa mostrou que é mais eficiente que o vermelho, e aí vocês conseguem observar a questão do avanço da tecnologia, ou seja, eu só estou pulverizando onde realmente tem plantas daninhas. Então, meu custo diminui e a minha eficiência operacional também aumenta. Aqui um outro exemplo, o Smart Spray da Amazon, tá? O qual consegue também detectar, vejo aqui a cultura implementada e a aplicação, a identificação das plantas daninhas já nessa cultura, tá? Utilizando câmeras aí e laser, esse aqui, utilizando laser para identificação. Já esse outro, da Agrifac, utiliza a câmera RGB. Vocês podem me dizer, bom, mas câmera RGB eu tenho no meu telefone. Não, realmente. Red, green, blue, certo? Exato. Né? Uma câmera simples. Mas o diferencial, onde é que está isso aí? Você tem ideia, não? O diferencial está na inteligência artificial que tem esse equipamento, né? Para a identificação das plantas daninhas. E, além disso, né, a questão da identificação utiliza vários algoritmos para determinar o deslocamento desse pulverizador, né? A distância da ponta de pulverização para a planta daninha, a velocidade de aproximação, quando que eu vou pulverizar e quando que eu vou cessar, certo? Para vocês terem uma noção, aqui, um trabalho antes do lançamento, isso aqui é lançamento recente, pessoal, 2020, maio de 2020, tá? Redução de 93%, 93,5% na utilização de agroquímicos nessa pesquisa realizada na Austrália, tá? É uma área que foi pulverizada, certo? 6.199 hectares com volume de aplicação de 150 litros. Para vocês terem uma ideia, se utilizava 929 mil litros de água para preparar a calda, e com esse sistema se utilizou 60.400 litros. Certo? Olhem só as perdas de tempo por abastecimento, reduziram de 116 horas para 6 horas. Só a perda de tempo para abastecer o pulverizador. Quer dizer, aí eu consigo aproveitar o melhor tempo, a melhor hora, a melhor condição de aplicação. Vai custar para chegar no Brasil? Talvez, né? Na Austrália, o custo dele hoje é 200 mil por pulverizador, mas vejam aqui a redução na primeira safra de 93% na utilização, no custo da utilização de agroquímicos. Tá? Então, isso a gente pode discutir mais depois. Bom, e aí, como eu imagino que tenham muitos aí de vocês que são aficionados por velocidade, motor, né? Todas essas pessoas que estão no meio agrícola, que gostam de máquinas, eu tenho certeza que gostam de velocidade. Bom, eu trago essa imagem para mostrar para vocês que o suprassumo da telemetria está aqui, na Fórmula 1, né? Aqui as pessoas conseguem prever quantos milímetros vai chover em qual momento, em qual área dessa pista, né? Bom, nós não temos esse nível de tecnologia tão grande, mas nós já temos várias telemetrias sendo utilizadas no nosso meio agrícola. Onde o proprietário, o preposto, ou enfim, o carregado, pode estar dentro da área, pode estar na sua casa, lá na propriedade, ou lá na cidade, e consegue monitorar todas as atividades. Aqui eu trago duas, né, da Jacto, o Optimus e a telemetria da estrada. Mais uma vez, digo, não estou fazendo propaganda, né, estou mostrando que existem várias outras marcas, sim, marcas equipamentos tão quanto bom a esses, né, mas só para mostrar para vocês. Tá? Vamos chegar na telemetria que temos aqui? Não sei. Talvez sim, talvez não, né? Mas nós já temos, e temos como monitorar todas as atividades à distância. Bom, como nós temos também o primeiro pulverizador autônomo, né? O Arbus 4000 da Jacto. Esse equipamento, para vocês terem ideia, já tá na segunda, no seu segundo exemplar, vamos dizer assim, o segundo modelo. Né? O primeiro começou a ser projetado em 2008. Em 2010, o primeiro equipamento conceitual foi apresentado na AgriShow. Por que surgiu? Por uma demanda de produtores mexicanos. Tá? Depois, foram evoluindo as pesquisas, se desenvolveu outras formas de montar esse equipamento. Aqui nós temos ele, lançamento recente aí desse modelo da Jacto, pulverizador autônomo para citros, para plantas, para árvores, né, não para culturas rasteiras. E mais recentemente a utilização, né, pessoal, do drone, que isso é algo que é o presente e o futuro, né? Então, quem tiver esse interesse e quiser
quiserem ter a disponibilidade de pesquisar e avançar nessa área de pesquisa aí, de pulverização, vocês vão ver uma evolução muito grande aqui. Para vocês conhecerem esse conceito, para chegarem na pulverização com drone, vocês vão ver que evoluiu muito. Que eu estou tentando mostrar para vocês na palestra, e a princípio está estourando meu tempo, né? Vamos falar mais rapidinho. Então, a evolução aqui, há relatos que daqui, né, até aqui hoje, tem aí em torno de 120 a 130 anos. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, que esses são os avanços, entre outros, certo? Porém, de nada adianta nós termos a melhor tecnologia se nós tivermos problemas como esses que eu vou mostrar a vocês agora. Tá? E eu trouxe só fotos e só figuras que eu quero que vocês olhem e gravem. Tá? Todas as imagens que eu vou mostrar agora são da minha tese de doutorado. O Gilvan, no período que nós somos colegas, participou, me ajudou muito aí nesse trabalho, né? O professor José Fernando Chilosser, meu orientador. Então, um trabalho que tem uma equipe muito grande por trás, não é meu esse trabalho, é um trabalho nosso, né? Toda a equipe da Agrotec lá do NEMA também, certo? Porque a gente não pode aceitar isso aqui, pessoal. Tá? Uma ponta de poliacetal, uma ponta de cerâmica. Tá? Porém, aqui ainda tudo bem, né? A ponta, as duas são 0,15, ou seja, a vazão delas são as mesmas. E aqui? O que vocês me dizem? Isso aqui no mesmo pulverizador, 3 pontas distintas, né? Mesmo ângulo, tá? 110 todas LEC, 110 0,15, 110 0,2 e 110 0,3 a vazão. Uma de poliacetal, uma de aço, uma de cerâmica. Bueno, se vocês chegarem na propriedade e tiver assim, vocês forem responsáveis, a primeira coisa que tem que fazer é uma inspeção nesse pulverizador e ver qual é o problema. Tá? Por quê? Porque vocês serão os responsáveis pela atividade. O CREA que vocês vão carregar no bolso é o que vocês vão responder. Aquele número, se vocês perderem, pessoal, terminou a carreira de vocês. De nada adiantou estudar 5 anos da graduação, mais tantos de pós, mais isso, mais aquilo, se vocês não forem éticos. A agronomia entra muito bem nesse tema da semana acadêmica, porque nós temos que ser éticos na nossa atividade. O que a gente não pode aceitar é isso aqui na distribuição. Será que não vai ter eficiência aí? Nós teremos aqui, nessa imagem de cima, sim. Nós teremos uma qualidade de aplicação melhor. Mas aqui não, isso aqui não se aceita, pessoal. Só que se tiver, tem que parar o pulverizador e trocar as pontas, não tem outra alternativa, tem que parar. Ah, mas não, eu não posso fazer porque eu estou apertado de tempo. Por que tu não fez entre safra? Tinha que ter feito uma manutenção preventiva, não corretiva. Vocês vão ter que parar e vão ter que fazer a manutenção. Vai perder um dia, vai perder um dia. É um dia de serviço que poderia vocês estarem ganhando aí na atividade. O que não pode acontecer isso aqui também, né? Pô, um filtro da bomba nesse estado, pelo amor de Deus, né? Talvez isso aqui nunca tenha sido limpado uma safra inteira. Tá, observem aí, ó. Tudo obstruído. Aonde que está a minha eficiência da aplicação? Depois vai lá o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, o aplicador, diz, não funcionou o teu produto, mas claro que não vai funcionar. Como é que vai funcionar desse jeito? Não adianta, pessoal. Isso aqui não se admite. Sejam éticos, sejam técnicos que primam pela qualidade, porque isso aqui não se admite. Tá? O que nós queremos é isso aqui. Né? Ah, mas toda a pulverização, todos os dias tem que estar limpo dessa jeito? Tem. Se tu tiver que parar mais uma vez por dia, tu vai ter que parar. Porque dependendo da formulação do produto, eu tenho formação de precipitados, e aí esses precipitados podem ficar aderidos aqui à malha do meu filtro, e aí eu vou ter uma obstrução da qualidade do produto a ser aplicado. Porque eu não posso aceitar isso aqui, né? Tipo, pelo amor de Deus, na mesma barra lá, 3 filtros diferentes, com mesh diferente aqui, né? Malha por centímetro por polegada ao quadrado diferente. Ou isso aqui, além de serem diferentes, totalmente distintos. Isso aqui não se aceita. Tá? Então, vocês, querendo ou não, se formou, a primeira coisa que você tem que fazer antes de se formar, fazer um estágio. Antes. Durante a graduação, faça estágio. Não é essa área que eu quero, vai para outra, vai até te encontrar, porque depois de se formar e pegar o CREA, aquele número de vocês pro resto da vida. E aí, se vocês começarem a pecar nessas atividades, dentre outras áreas, o problema vai ser grande. Tá? Manômetros, aqui, ó, o exemplo do manômetro adequado, né? Nós comparando aqui o da direita, um manômetro de aferição, de precisão, e aqui um que está sendo comparado, né? Muito bom. Porém, a gente encontra no campo muitas vezes isso aqui. Bueno, mas aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou calibrar esse pulverizador se eu não sei que pressão eu estou usando? Ah, mas eu coleto com um copo graduado lá na barra, lá, e se der 100 litros por hectare, eu vou aplicar. Mas não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funciona.
tá? De repente eu estou numa pressão muito alta aqui, acima da recomendada pela ponta, estou quebrando muito as gotas, está ficando uma gota muito fina e eu vou ter uma deriva muito grande. Não é assim que funciona, tá? E atentem quando forem comprar os manômetros, olha só, manômetro novo, tá? Glicerina, show de bola, bonitinho e tal. Olha lá o de aferição 11 bar de pressão e aqui 17 bar de pressão. Quer dizer que tem alguma coisa mal. Tá? Então, procurem por produtos que sejam realmente, apresentem para aquilo que foram desenvolvidos. Será que isso é problema ou será que isso é gambiarra? Turma, isso aí não se aceita, isso aí é inadmissível. Ah, mas que quebrou a barra no final da pulverização passada, não tive tempo para arrumar. Não, pelo amor de Deus. Não. Para tudo, na entre safra, arruma isso aí, se choveu, tu para o pulverizador e arruma, isso não se aceita. Perda por gotejamento, além de tu estar contaminando aqui o meio ambiente, que é o nosso maior bem, tu está perdendo a eficiência do produto, está perdendo calda para um lugar que tu não sabe onde é que tu vai parar. É qualquer lugar menos na tua área onde tem que ser pulverizado. Tá? Simetria da barra, isso aqui é importante vocês cuidarem. Muitas vezes a gente, pela pressa, a gente acaba batendo em obstáculos, né? Várias áreas com obstáculos aí. Obstrução do fluxo aqui do meu circuito hidráulico, que é um problema, turma. Isso aqui dá uma variação de pressão tremenda no pulverizador, te dá uma redução na vazão e, consequentemente, no volume muito grande na ponta aqui. Então, tenham cuidado, não deixem isso acontecer. Sistema hidráulico, né, não consegue manter a simetria, o alinhamento da barra. Então, como é que a pessoa que está ali pulverizando tem 1001 problema na cabeça, tem que cuidar o GPS, tem que cuidar a rotação de trabalho, enfim, ainda tem que estar olhando para trás para a barra e manter a barra nivelada. Não, isso aqui não pode, pessoal, isso aqui não pode. Não, isso aqui não pode acontecer. A tua eficiência, a tua qualidade vai a zero. Não tem como manter. Vejam essas imagens aqui, isso aqui como tem que ser uma barra, olha como é que está isso aqui. Isso aqui fez uma safra, isso aqui é um pulverizador que foi reprovado nas inspeções. Nosso trabalho de inspeções aqui em 2016, publicado a partir de 2017, foi o primeiro trabalho no Brasil utilizando a norma ISO 16122. Então, foi o primeiro trabalho do Brasil que empregou essa norma para avaliação, para inspeção de pulverizadores. Isso aqui não se aceita, né? Olha lá. Com certeza, bateu num cano de cerca, num poste, em qualquer lugar que cortou essa barra. E aí, nessa imagem, alguma coisa errada ou não? Tudo errado, né? Tá? Onde vai essas gotas aqui? Vai para qualquer lugar que não é a área de aplicação. Aqui a barra arrastando na cultura, com certeza não vai depositar produto. Aqui não consegue depositar alguma coisa, vai causar fito na cultura, porque o ângulo da abertura do leque não é o adequado. Então, pessoal, isso aqui está tudo errado. A imagem, ela está distorcida, porque isso aqui é da década de 90, é uma filmagem que foi congelada. Imagem do Dr. Eugênio aí, agradeço a disponibilidade dele para eu utilizar. Tá? Erros. Alguma coisa está errada. Ou aqui deu um transpasse muito violento, muito grande, ou aqui vai faltar produto em algum lugar. Erro. Isso aí vai gerar o quê? Isso aqui. Ou fito na cultura, ou os chamados lagartos, né? As áreas aí em aplicação. Tá? Isso não pode acontecer. Isso, se acontecer, vocês, como engenheiros agrônomos, o futuro engenheiros agrônomos, estão pecando em alguma coisa, estão errando. Mas não sou eu que aplico, não interessa, sou responsável, então vai lá e treina o teu aplicador. Treina o aplicador para você não acontecer. Tá? Então, mais finalizando aí, eu não vou me deter muito, já estou estourado meu tempo. Eu sempre falo e gosto de mostrar esses dois slides, que a tecnologia de aplicação, pessoal, a eficiência, ela está baseada em dois pilares: procedimentos e equipamentos. Tá? De nada adianta eu ter os melhores equipamentos se eu não tiver procedimentos. Tá? De nada adianta eu ir lá na Expo Inter do Rio Grande do Sul, lá na Show Rural Copavel do Paraná e comprar a melhor vaca, a vaca campeã na produção de leite. Isso é um exemplo que eu uso do Dr. Eugênio, parafraseando as palavras dele. Nada adianta eu ir lá comprar a vaca campeã na produção de leite se eu não souber manejar ela. Ou eu vou matar ela com excesso de alimento, ou vai faltar alimento. Então, não adianta eu ter os melhores equipamentos se eu não tiver procedimentos. E dentro dos procedimentos, o planejamento é crucial. O planejamento, pessoal, é tão quanto importante, ou muito mais do que fazer o equipamento andar na área de pulverização. Tá? As culturas próximas, vejam aqui, a nossa região, Rio Grande do Sul, arroz em flor e aqui arroz, aplicação de herbicida. Tia, se der uma deriva daqui para lá no arroz em flor, tu perde tudo. Tá? Isso é um exemplo que eu tenho na aplicação aérea, que eu achei para mostrar para vocês, mas isso, qualquer atividade, né, cultivares, diferentes cultivares, tolerância, dose do produto, área a ser tratada, tudo isso você tem que saber, a questão do preparo da calda, né, se ela é preparada da forma convencional ou se é a aplicação, injeção direta, tá? Aqui da Raven Precision também, tá? Mas o que a gente precisa é uma água de qualidade, um preparo de calda bem feito. Planejar a direção do vento, né?
Aqui eu trouxe uma imagem de aplicação aérea com a biruta, mas eu não tenho a biruta. Pessoal, lá está um barbante, um pulverizador, lá está na extremidade da sua área que vai ser tratada, coloca lá uma bandeira. Ah, não tenho bandeira. Tio, pelo amor de Deus, corta uma taquara e ata uma bolsa de estopa lá de semente, fertilizante. Tá, isso não é desculpa. Então, isso você tem que fazer. As condições meteorológicas, monitorar, definir o volume de aplicação e o equipamento ser utilizado para só depois, aí sim, só depois colocar o equipamento. Certo? Então, isso é planejar. Planejar por quê? Porque a eficiência está aqui. Essa imagem eu achei essa semana, não tinha essa imagem, achei muito interessante, né, de 2016, assim, já. Que a eficiência, ela está 50% baseada na questão intrínseca do produto, é a formulação dele. Bueno, tudo bem. Mas os outros 50% é responsabilidade minha. É tua responsabilidade. Vocês têm que ir lá no campo lá e olhar se a aplicação está sendo bem feita. A qualidade da aplicação representa 50% da eficiência. E esse 50% se divide no momento da aplicação, a sua regulagem e a calibração do equipamento são coisas diferentes e a ponta ser utilizada. Tá? Então, cuidem disso aí. E aí, vamos falar da eficiência aqui? É eficiente ou não? De que jeito? Ah, não adianta eu ter um equipamento novo, autopropelido, se eu estou perdendo por deriva. Se eu estou perdendo por volatilização das gotas aqui, ou suspensão, porque tem uma inversão térmica. Então, aí eu não tenho eficiência, né, pessoal? Então, aonde estamos perdendo eficiência? Eu deixo essa pergunta para vocês aqui, para nós terminar. Ih, me passei grande no tema de apresentação aqui. Tá, os maiores problemas estão aqui, mas eu poderia resumir só nesses 2 pontos. Acompanhamento e treinamento. O acompanhamento de vocês, né, de nós, engenheiros agrônomos, dos técnicos agrícolas, e treinar essas pessoas, que fazendo isso, a gente acompanhando e treinando, nós não teremos todos esses problemas aqui que nós temos. Tá? Então, a gente discute um pouquinho mais aí nas perguntas. Agradeço, mais uma vez, a possibilidade de estar aqui, ao convite do Gilvoi, de toda semana, toda a organização da Semana Acadêmica. Tá? Agradeço às pessoas aí que me disponibilizaram as imagens, e eu finalizo com uma mensagem que eu escutei há uns dias atrás do professor Carlos Train da URGS, que trata sobre avanços tecnológicos. Ele disse assim, eu vou ler porque eu gostei e me fez pensar bastante. Não temos como prever o futuro, e sim saber e ter a capacidade de rápida adaptação a ele. Certo, pessoal? Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, em dividir com vocês esse conhecimento. Parabenizo toda a organização da Semana Acadêmica. Tá? E deixo aí a palavra com a Cíntia para a gente discutir as perguntas que vêm na sequência. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Alfran, pela palestra. Obrigada por compartilhar, né, o seu conhecimento, a sua experiência aí. Nós tivemos vários comentários parabenizando pela palestra, pelo evento, e agora nós vamos colocar algumas perguntas aqui para que você possa nos auxiliar. A Ana Gabriela, ela pergunta: você tem alguma perspectiva que a legislação brasileira possa adotar inspeção similar à da Europa para verificar o estado de funcionamento, de utilização de pulverizadores e melhorar a sua eficiência? Excelente pergunta, Ana Gabriela. Parabéns pela pergunta e por se preocupar com isso aí. Nós tínhamos, tá? Nós tínhamos até a década de 90 aí, foi extinto isso aí. Não só pulverizadores, tudo que era máquina de implemento era avaliado, né? E no fim acabou sendo extinto isso aí, se perdeu, infelizmente, é uma lástima. E não tem previsão, não tem perspectiva, tá? Quando a gente fala de inspeção de pulverizadores, especificamente, a gente hoje fala da norma ISO 16622, que foi a qual eu utilizei no meu doutorado. E essa é a norma que rege, né, que regra todas as inspeções, mas infelizmente não tem perspectiva de se tornar obrigatório novamente. Seria interessante e muito importante, né, para o meio ambiente, para as atividades, para a eficiência, mas não tem nenhum regramento aí ou previsão de tão logo existir essas inspeções. O André pergunta: o futuro da pulverização são os drones? Eu diria que sim, tem um futuro muito grande aí, principalmente em áreas pequenas, tá? Dependendo da região, né, pessoal? Se nós pensarmos em centro-oeste brasileiro, talvez não. Se nós pensarmos aqui na minha região, de onde eu sou, especificamente em grandes áreas de arroz irrigado, talvez não. Mas em áreas menores, em áreas onde eu tenho problema da proximidade do urbano com o rural, talvez seja uma alternativa. É uma alternativa, está sendo utilizado, está crescendo.
em regiões, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, na região central, onde se produz bastante tabaco e fumo, onde se faz muita atividade costal, pulverização costal, é um futuro promissor. Aí vai crescer bastante, e digo para vocês assim, ó, quem tiver condições de se especializar e buscar por isso aí, ou até mesmo investir nisso aí, é um futuro promissor. Tem várias empresas que trabalham com isso já. Vocês viram que eu citei o nome do Dr. Eugênio Schroeder, né? A SC Agro e a Sky Agro, são empresas que ele é o diretor e trabalha com a formação de pessoas para pilotarem drones agrícolas. É o futuro, sem dúvida. É um futuro já presente, né? Já está aí sendo utilizado. A próxima pergunta é do Alisson. Ele pergunta se o weed-sweeper na aplicação de herbicidas se mostram muito eficientes. Como são as perspectivas para a utilização do mesmo sobre as áreas de cultivo, já com a cultura em desenvolvimento vegetativo? Perfeito. Excelente pergunta. Alisson, o seguinte, tem equipamentos, o weed-seeker é um exemplo de um equipamento que utiliza, não é laser nem uma câmera, né, como eu mostrei para vocês. Esse é o exemplo do equipamento que ele pode ser utilizado tanto em solo desnudo, né, depois que tu colheu a cultura e tem que controlar as plantas daninhas para implementar outra, por exemplo, ou pode ser utilizado na cultura já implementada, tá? Porque ele, como o professor Botega falou, a questão do NDVI, toda aquela questão que ele falou na palestra anterior, né, tudo bem, isso aí tu tem que calibrar para a cultura, e aí tu pode fazer a aplicação. Ao exemplo da Agrifac, que utiliza câmeras, essas câmeras, do mesmo exemplo da Amazon, que utiliza laser, eles já podem ser utilizados, já foram desenvolvidos para serem utilizados com a cultura implementada, certo? O outro equipamento que eu mostrei para vocês, da Weeder, é um equipamento que ele foi desenvolvido primeiramente para pulverizar somente as plantas daninhas, ou seja, não tem a cultura ainda, né, diferente dos demais, os quais já podem ser utilizados quando tem a cultura implementada. A próxima pergunta é da Rebeca. Ela pergunta, em sua opinião, qual a maior inovação tecnológica da tecnologia de aplicação nos últimos anos? Excelente pergunta, tia. A maior inovação para mim, pessoal, é as pessoas que querem buscarem o conhecimento. Porque, como eu falei nas últimas frases do professor Carlos Traem ali, parafraseando ele, está sempre evoluindo. Vejam, a gente partiu de uma polvilhadora costal e chegamos numa aplicação totalmente autônoma. Tá? Então, nós temos um pulverizador autônomo, nós temos a utilização de drones, nós temos a utilização de uma eletrônica embarcada gigantesca, que é excelente, mas de nada adianta eu ter tudo aquilo se eu não cuidar dos princípios básicos da tecnologia de aplicação, eu não vou ter eficiência. Então, toda aquela eletrônica embarcada é excelente. Tipo, pessoal, as pessoas fora do Brasil que estão pesquisando, né, as empresas, tá, estão levando em torno de 10, 15 anos para conseguir desenvolver e colocar no mercado. E vejam que nós já temos no Brasil essas tecnologias. Tá? Comentei o artigo que saiu na revista Cultivar Máquinas, agora em setembro. Olhem lá, equipamentos já no Brasil utilizando essa tecnologia. Então, várias são as evoluções, mas acho que a melhor evolução, a maior que tem, é o interesse das pessoas em buscar e se adaptar e querer aprender sobre isso aí. Esse é o grande ganho, né? Formar pessoas, né? E aí, aqui eu deixo uma frase do professor Enio Marquesan, que para mim é um nota, pessoa fantástica aí. A gente tem que ter mais colaboradores e menos competidores, e esse é o rumo. Esse acho que vai ser sempre o maior avanço em todas as áreas. O Alessandro pergunta, qual a principal deficiência em termos de informação para o produtor rural tomar decisão? É uma pergunta complexa, porque tem produtores que eles mesmos são os técnicos, são os engenheiros agrônomos que buscam informação. Tem pessoas que dão suporte a eles. Porém, tem outros que não têm esse acesso à informação, e a deficiência, eu acho que a maior deficiência está em nós técnicos, né, sejamos técnicos agrícolas ou engenheiros agrônomos, em realizarmos a extensão. Tá? A extensão é tão quanto ou mais importante que qualquer pesquisa. Por isso que uma universidade está baseada na tríade de ensino, pesquisa e extensão. Que a extensão, a pesquisa só vai se fazer importante quando a informação chegar
em quem precisa, que no nosso caso é no produtor. Então, a deficiência está na extensão. Eu gosto de extensão, realizo extensão, pretendo realizar mais extensão nas minhas disciplinas e pesquisas, porque eu acho que aí a gente consegue abranger mais os produtores. Porque tem produtores que têm acesso, têm uma condição financeira maior, talvez tenham mais acesso, outros não. E aqueles que não têm, a gente tem a obrigação de levar a eles essas informações. É a nossa próxima pergunta aí, ó. Parabéns pela palestra, a Mariana coloca, né? E aí ela pergunta: você acha que a extensão rural é um caminho para ampliar o acesso à informação por parte dos produtores? Como essas informações chegam ao produtor rural, né? O que você acabou de comentar. É isso aí, não tem outra forma, pessoal, se não for assim, tá? Será que é tão difícil de fazer extensão? Poxa, a gente pensa em artigo, em paper e patente, diz que espera um pouquinho. Tem produtor que não tem acesso ao artigo. Mas tem que escrever em inglês porque a gente é cobrado. Não, só um pouquinho. Vamos pensar numa coisa. Primeira coisa é a nossa região, nosso local. Claro que a gente é cobrado por isso, sim, eu sei. Mas vamos fazer aqueles resultados de todas as nossas pesquisas, os trabalhos chegarem aos produtores da região. Talvez depois, um evento como o da UTFPR, um evento de outras universidades, possa chegar em outros locais por meio da extensão. Ou se não pode levar para fora da sua região, faça um dia de campo. Busque trabalhar dentro da sua comunidade de extensão. Acho que isso é importante, é o caminho, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer e fazer mais. A próxima pergunta é do Alisson. Ele pergunta: qual seria um limite mínimo de volume de cauda por hectare que se pode aplicar na baixa vazão? Boa pergunta. Vou te dizer o seguinte, tia. Não tem uma regra de bolo. Isso aí, não sei, ele é aluno, Cíntia, não? Sim, é aluno do curso de agronomia aqui, acho que no 4º período. Então, em seguida, tu vai estar saindo do mercado de trabalho, e a primeira coisa que tem que fazer é ver se está sendo eficiente a deposição. É o seguinte, a gente reduz o volume de aplicação, tu tem que quebrar muita gota para poder fazer uma cobertura do alvo de forma adequada. Daqui a pouco eu estou perdendo por deriva, por volatilização ou por ficar suspensão de inversão térmica, então não tem uma receita boa. E eu me preocupo muito com essa redução no volume de aplicação. Eu sei que foram grandes avanços, grandes equipamentos desenvolvidos na aplicação aérea e terrestre, mas eu vejo que a gente tem pessoas pecando por reduzir demais esse volume. Não tem uma receita, vou dizer aqui 30 litros, só um pouquinho. Talvez com equipamento eletrostático funcione, talvez numa região aqui do Rio Grande do Sul funcione, mas no Paraná não. Então não tem uma receita de bolo. Primeira coisa, testar, pesquisa. Dentro da tua atividade, fazer um teste. Eu tenho uma boa deposição? Não tenho? Tenho uma boa cobertura de alvo? Não? Como é que eu vou fazer isso? Tem que coletar as gotas, tem que coletar as plantas, tem que fazer uma avaliação do todo. E isso aí entra onde? No planejamento. Então, planejamento da sua atividade, dependendo do que for, é sempre o melhor resultado. Nós vamos agora para a nossa última pergunta, né? Infelizmente, nós temos tempo, daria para ficar perguntando aqui muitas horas ainda. O Alisson, ele vem perguntando sobre a extensão rural, se seria uma boa iniciativa para avaliar os pulverizadores e como isso seria utilizado para garantir uma melhor aplicação de defensivos agrícolas. Sem dúvida. O trabalho, seja pesquisa ou extensão, né? Dentro dessa área de inspeção é fundamental. Tenho certeza que o professor Gilvão aí, com o laboratório que está desenvolvendo, em seguida vai estar realizando esse tipo de atividade, porque é uma pessoa que me ajudou muito aí, profissional que me ajudou muito durante as atividades do meu doutorado, foi na área de inspeção. Claro que a gente utilizou um equipamento que se adequava, que atendia às normas da ISO 16122, né? Mas, para começar um projeto de inspeção, a gente não precisa ter o melhor equipamento de inspeção. A gente pode fazer uma avaliação visual, uma avaliação do manômetro, das pontas, né, coleta de vazão, para ver se ela está dentro do recomendado, enfim. Então, eu acho que tem que fazer, é preciso fazer. Se os produtores te permitirem, no futuro próximo de tu formado aí, tu realizar uma consultoria nessa área, eu acho que tu tem um grande ganho, aí, um grande chão a ser trilhado e, com certeza, de sucesso na área. Acho que esse é o caminho para a gente buscar a eficiência. Os alunos falaram que não querem ir embora e nós temos mais algumas perguntas. Não, por mim não tem problema, a gente pode ficar conversando toda noite. Agora. O Leonardo pergunta se você acredita que um dos motivos
para os mais antigos ou pequenos produtores não adotarem técnicas de precisão e investimentos na pulverização está ligado à falta de informação e ao custo? Tá ligado à falta de informação, sem dúvida, mas vou dizer para vocês o seguinte, aquilo que eu comentei, não é porque eu tenho um equipamento antigo que eu não tenho aplicação de qualidade. Eu posso não ter um pré-mistura, posso não ter uma lavagem pressurizada das embalagens, mas se eu tiver um equipamento, uma bomba pressurizando bem o sistema, com um manômetro marcando de forma adequada a pressão, se não tiver vazamento, não tiver a barra lá fora de simetria, minhas pontas estiverem realizando a distribuição e a vazão adequada, eu terei uma aplicação muito eficiente, tá? Então, eu não posso atrelar eu ter um melhor equipamento com a melhor eficiência, que isso a gente sabe que nem sempre acontece, e não posso também atrelar o meu equipamento antigo não ter eficiência. Mas, sim, a falta de informação, e aí volta a dizer a extensão, a importância da extensão, de levar aos produtores, essa falta de informação muitas vezes faz com que ou eles não se deem de conta ou não invistam, né, em tecnologias. E eu nem diria tecnologias, não invistam num equipamento, numa troca de ponta de pulverização, que é um equipamento tão pequeno dentro do pulverizador, né? Mas para mim é o mais importante, porque vai fracionar toda aquela cauda, todo aquele teu produto em gotas. Então, sim, a falta de informação é um agravante aqui na nossa região, na região central, aqui é um agravante muito grande, muito grande. O Henrique pergunta se você sabe se a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ter algum impacto no campo. Essa informação eu vou ficar te devendo, Henrique, realmente não sei. Pesquisar para se informar, porque realmente não vou ficar te devendo teu questionamento. Professor Fran, muito obrigada por participar do convite, por estar conosco hoje. Eu convido agora, né, o professor Eduardo Botega e o professor Gilvan para a gente encerrar as nossas atividades dessa noite. Vou iniciar então os agradecimentos. Eu queria agradecer enormemente a participação do professor Botega, do professor Afran. Certamente muito conhecimento a gente teve hoje, né, tanto até mesmo para nós professores, estudantes, produtores que estavam nos assistindo, né, toda a comunidade com certeza teve um grande ganho com essas informações que vocês nos trouxeram. Queria agradecer também a toda a comissão organizadora dessa SEAGRO, né, que é composta por professores, a professora Alessandra, professor Vitor, professora Nádia, professora Dejane, e também estudantes, né, do curso de agronomia que fazem parte dessa comissão, em especial nessa noite que estavam nos auxiliando com as perguntas, o estudante Alisson e o estudante Luiz, né, então um agradecimento especial a eles. E, né, deixar o convite em aberto para futuras oportunidades, né, quem sabe uma presença física aqui na universidade, uma visita, né, na universidade para a gente trocar mais informações. E, mais uma vez, então, eu reitero os agradecimentos, foram muito elogiados, né, o pessoal elogiou muito a apresentação de vocês, e a gente fica ainda mais feliz, né, com isso. Muito obrigado mais uma vez. Nós gostaríamos agora de convidá-los, né, para dar uma palavra final aí aos nossos estudantes, aos participantes do evento. Deixa contigo, hein, Botega, foi o primeiro a palestrar. Então, vamos lá. Bom, eu agradeço mais uma vez ao Gilvan pelo contato, pelo convite, a toda a equipe organizadora do evento, né? Tá bem bacana o evento e, como o Gilvan comentou, quem sabe aí no futuro próximo nós não nos programamos para algo prático, né? Quem sabe aí fazer aqueles mapas que eu mostrei para vocês. Pensou que bacana? Vamos amadurecendo a ideia. Mais uma vez, obrigado a todos. Tá? Tenham uma excelente noite, um excelente resto de evento. Tá? E aproveitem, né? Como o professor Alfran comentou na palestra dele, né? Muito boa palestra, por sinal, professor. O momento de errar é agora. Tá? Não esqueçam disso, o momento de errar. Nós já passamos por isso, né, Alfran? Sabemos bem, né? Então é isso aí. Muito obrigado a todos. Um abraço. Bom, pessoal, caso das palavras do professor Botega as minhas, né? Parabenizo agora oficialmente ele ele estava conversando pelo WhatsApp mais cedo, pela palestra, e eu acho que as duas couberam bem no tema porque trata da precisão, da eficiência na aplicação. Acho que ficou excelente. Parabenizo a toda a comissão organizadora da Semana Acadêmica. Agradeço ao Fran
Fran, agradeço ao Gilvan pelo convite, né, em nome da comissão aí, pela Cíntia, pelo debate, por todos os alunos que fizeram as perguntas, os profissionais que estiveram presentes, né, produtores, enfim, porque esse é o momento que a gente tem para discutir, para trocar informações, e quando a gente está na graduação, a gente pode errar, né, porque é um momento que a gente aprende. E aí, umas 2, 3 semanas atrás, eu escutei uma live do professor Enio Marquesan, ele dizia assim, ó, vocês têm que fazerem porque a primeira vez vocês vão errar. Na segunda, vocês não vão acertar. Lá pela quarta ou quinta vai começar a entender como é que funciona. Na 10ª, tu vai pegar gosto pela coisa. E na 20ª vez que vocês fizerem, vocês vão saber fazer. Então, não deixem para fazer fora da universidade. É dentro da universidade que a gente vai encontrar o caminho que nós queremos seguir. Eu segui pela tecnologia de aplicação e tive bons mentores, como eu já comentei durante a palestra. E isso fez com que cada vez eu buscasse mais e me interessasse mais pela área. Por isso que eu gosto e quero. Então, eu acho que essas são as palavras para os alunos, principalmente, né? Porque os profissionais que estão no campo, os produtores, fazem aquilo que amam fazer. Então, os alunos que estão aqui uns dias se formando, tentem se encontrar nesse meio acadêmico, aquilo que gostem, por amor fazer, e terão aí uma brilhante caminhada. Também muito obrigado pelo espaço, desculpe o passado do horário, acho que passei um bom pouco ali, mas foi válido, gostei muito dos questionamentos, das discussões, muito obrigado, parabéns a todos envolvidos, parabéns ao professor Eduardo pela palestra, e sempre que precisarem a gente está à disposição aqui na UFSM, seja Campus Sede ou Cachoeira do Sul, nós estaremos sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada a todos. Nós vamos encerrar o nosso evento hoje, agradecendo a todos os participantes. E a gente vai deixar o nosso convite aqui, né? Porque ainda tem muita coisa boa vindo aí durante a semana. Amanhã, às 19 horas, aqui no mesmo canal, nós temos uma palestra, duas palestras novamente, falando sobre clima e produção agropecuária. Então, um abraço. Até mais. Um abraço, até mais. Obrigado. Obrigado a todos.